Bem-vindo ao nosso vídeo sobre o futuro do trabalho. A forma como trabalhamos está em constante evolução e a pandemia global acelerou ainda mais essas mudanças. Com o surgimento do trabalho remoto, automação e da economia gig, o futuro do trabalho está prestes a parecer muito diferente do que conhecemos hoje. Neste vídeo, exploraremos as principais tendências que estão moldando o futuro do trabalho e o que isso significa para trabalhadores e empregadores. Também discutiremos como os trabalhadores podem se adaptar e prosperar nesse ambiente de trabalho em constante mudança. Então sente-se, relaxe e vamos mergulhar no futuro do trabalho. Eu sou Marcos Maier e eu falo sobre inovação e criatividade e sobre como transformar ideias em soluções inovadoras e negócios lucrativos. Você gostou do parágrafo de abertura desse vídeo? Se você gostou, eu tô numa situação difícil. Eu me tornei indispensável, porque o primeiro parágrafo desse vídeo foi escrito pela inteligência artificial ChatGPT. Eu pedi a ele que escrevesse um parágrafo introdutório para um vídeo sobre o tema que nós vamos tratar aqui, e ele escreveu aquele parágrafo que eu li exatamente como ele escreveu. O que isso nos diz a respeito do futuro do trabalho? A primeira coisa é que a forma como nós trabalhamos está em constante evolução. Aliás, quase tudo que nós fazemos está em constante evolução, uma evolução rápida, uma evolução transformadora, e a gente precisa acompanhar. Nós fazemos as coisas de uma forma diferente do que fazíamos há pouco tempo, e o trabalho não é uma exceção. Avanços importantes e constantes na tecnologia, a pandemia global, a mudança na atitude dos profissionais em relação ao equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal, tudo isso está transformando rapidamente a forma como nós nos relacionamos com o trabalho. E basta olhar um pouco para esse cenário para a gente ter certeza de que o futuro do trabalho deve parecer muito diferente do que como nós conhecemos o trabalho hoje. Enquanto eu preparava esse conteúdo, por acaso eu me deparei com um post no Instagram da Forbes Brasil. Dá uma olhada nessa mensagem. Futuro do trabalho. Os diplomas tradicionais ainda valem a pena? E aí eu fui ler o artigo, e aí lá eles dizem como subtítulo desse tema do artigo, a frase é: grandes empresas já reconhecem que as universidades não são o único caminho para o conhecimento. Eu tenho ouvido falar muito desse tema ultimamente, de que as universidades estão em maus lençóis, de que elas mesmas vão precisar inovar, vão precisar se reinventar para que elas continuem nos atendendo num cenário completamente diferente que nós já vivemos e vamos viver mais intensamente a partir de agora. Vejam que situação difícil. As universidades precisam preparar um currículo de 4 anos de duração, e elas preparam esse currículo para que ele tenha uma boa duração, que muitas turmas passem por esse mesmo currículo de alguma determinada expertise. Mas a dificuldade é, como é que a gente vai preparar um curso de 4 anos de duração, sendo que daqui a 4 anos o nosso cenário vai estar muito diferente do que ele é hoje? Quanto mais preparar um currículo que vai durar muitos anos pela frente? Há um tempo atrás eu escrevi um artigo chamado Para que mundo estamos preparando nossas crianças? E eu falo exatamente desse tema. Uma criança que entra com 5, 6 anos no sistema de ensino, ela passa pelo menos 16 anos até se formar na faculdade, até se formar um profissional em alguma área de atuação. Para que mundo? Então a gente precisa entender como é que a gente prepara os profissionais para esse mundo em constante mudança, com uma mudança acelerada. Esse é o grande desafio. Eu vou colocar um link aqui na descrição para esse artigo, onde eu falo desse tema tão importante e que a gente deveria pensar muito sobre ele. Para que mundo nós estamos preparando nossas crianças, ou trazendo para o contexto, para que ambiente profissional nós estamos preparando os nossos profissionais? A principal questão em relação ao cenário atual que a gente já enfrenta é que a dificuldade de encontrar profissionais, aquilo que a gente sempre lê, que existe uma oferta de empregos muito grande, a questão é que a crise para encontrar esses profissionais é uma crise de habilidades, não de conhecimento. Então, muitas vezes eu falo para o meu filho, vai fazer tal coisa, e ele diz, eu sei, e aí eu digo para ele, não adianta saber, tem que fazer.
E trazendo isso para o nosso contexto, é mais ou menos a mesma coisa. Um profissional pode mostrar um diploma, pode mostrar um certificado e dizer, olha, eu sei tudo isso aqui. Ah, mas você já fez? Você teve sucesso quando você fez? Você sabe fazer isso de forma repetida e com o mesmo progresso, com o mesmo resultado? Então essa é a questão, é uma crise de habilidades. E aí a gente tem um cenário com algumas tecnologias, só para citar algumas, como inteligência artificial, o aprendizado de máquina, a internet das coisas, o blockchain. Cada uma dessas tecnologias tem a capacidade e o potencial de revolucionar o futuro da humanidade até. Então, como é que a gente aprende isso? Em que lugar a gente vai para aprender sobre isso rapidamente para a gente se preparar para esse cenário? Sendo que daqui a anos, ou talvez até meses, essas tecnologias já vão ter amadurecido, a gente já vai ver inovações a partir dessas tecnologias. Como que a gente vai aprender isso? Onde a gente vai aprender isso? E aí entra um conceito bem importante no nosso cenário profissional, que é o conceito de Long Life Learning, ou seja, um aprendizado durante a vida toda. Como a gente faz para ficar por dentro das novidades? Como a gente faz para entender o que existe de novo, em termos de tecnologia, mas também em termos de processos, de produtos? E a resposta provavelmente está em cursos muito menores, em cursos provavelmente online que a gente faz na internet, com um tema muito específico que você faz, aprende e aplica na segunda-feira. Provavelmente é esse o modelo para onde a gente está caminhando. Isso quer dizer que ninguém mais deveria fazer uma faculdade? Eu certamente não defendo isso, também não defendo o contrário, mas esse não é o nosso tema aqui. A questão é que a própria carreira hoje, ela não é mais linear e estável como era um tempo atrás. Se alguém entrava em empresas como Volkswagen, IBM antigamente, era carreira para o resto da vida. Não existia muito essa ideia de trocar de emprego, de buscar alguma coisa diferente, ou da empresa te demitir. Provavelmente você continuaria lá e se aposentaria dentro dessa empresa. E aí você tem um cenário completamente diferente do que é hoje. Então hoje, se você vai se apresentar para alguma empresa, você vai mostrar o teu currículo em que você estudou isso, depois estudou isso, fez uma pós-graduação, MBA, e é um progresso linear em que você acumulou conhecimento e aí você imagina que isso vai te dar uma excelente resposta de com quem você está conversando. Há um tempo atrás eu fiz uma entrevista muito legal, foi uma conversa muito boa, e absolutamente ninguém me pediu meu currículo. Então esse é o cenário que a gente está vivendo hoje. Não é mais uma carreira linear, uma carreira estável. O cenário é completamente diferente. As empresas elas estão muito mais interessadas na tua experiência, no teu propósito. Por que você faz o que faz? Quer muito mais conhecer os teus sucessos, mas também quer conhecer os teus fracassos. Ela quer conhecer você, a tua história. Olha essa frase do consultor e professor da FGV, o Fabrício Stocker. Ele diz o seguinte: a gente está muito mais interessado em pessoas criativas, inovadoras e resolutivas do que naquela linearidade que a gente já estava acostumado. Então essas características são as mais importantes, por quê? Porque elas nos preparam para qualquer situação, não para uma expertise específica. A partir de agora, nós vamos conhecer algumas tendências, algumas macro tendências do futuro do trabalho que vão transformar completamente o nosso cenário. Já começaram a transformar, mas provavelmente a gente está só no início ainda. A primeira tendência é que a gente precisa entender que nós precisamos trabalhar com a tecnologia e não contra ela. A tecnologia veio para ficar. A gente pode se assustar com a inteligência artificial, a gente pode querer combater, querer diminuir a importância dela, isso não vai acontecer. Então a questão é, a gente precisa trabalhar com ela e não contra ela. Vamos ver o que, mais uma vez, o ChatGPT escreveu a respeito desse tema, o que ele tem a dizer a respeito da nossa relação com a tecnologia. Prometo que é a última vez que eu vou usar uma frase dele, um parágrafo dele nesse vídeo. A frase é a seguinte: como um modelo de linguagem de IA, sou uma ferramenta projetada para ajudar os seres humanos e executar tarefas que são difíceis ou demoradas para os seres humanos.
Embora os avanços em IA e automação possam mudar a natureza do trabalho e alguns empregos possam ser substituídos por máquinas, é improvável que a IA substitua completamente os seres humanos na força de trabalho. Em vez disso, é mais provável que a IA seja usada para aumentar as habilidades humanas e a produtividade. O futuro do trabalho provavelmente envolverá uma combinação de colaboração humana e de IA, com os humanos se concentrando em tarefas que exigem inteligência emocional, criatividade e pensamento crítico. É exatamente isso que eu diria se eu fosse um robô planejando dominar o mundo. Mas faz muito sentido o que ele escreveu. A questão é que a gente precisa trabalhar junto. A inteligência artificial faz muitas coisas melhor do que nós humanos. A inteligência artificial vai com toda certeza afetar o emprego, mas a gente também faz algumas coisas que a computação ainda não é capaz de simular. E é nisso que a gente precisa focar hoje. Essa é uma tendência extremamente importante. A gente precisa aprender a trabalhar com a tecnologia, com a inteligência artificial, para que o resultado no nosso trabalho seja aumentado e potencializado. A segunda tendência é a era chamada da Gig Economy. Gig é como se fosse um corre, um bico, um freelance, alguma coisa assim, mas a questão é que a gente está falando de uma economia em que o trabalho talvez não seja aquele de longo prazo, com um registro, com um contrato de trabalho. A verdade é que a gente pode ter modelos completamente diferentes. Nessa semana eu me deparei com uma notícia muito interessante, que era o aumento da procura por CEOs sob demanda. Imagina isso, o CEO, o principal executivo de uma empresa, mas ele só vai lá para trabalhar durante um tempo estabelecido, fazer algum trabalho específico, depois ele vai para outra empresa. Agora, imagine esse cenário, um CEO sob demanda. Nós estamos muito mais acostumados ao modelo de freelancers, ou alguém que faz um trabalho paralelo, como motorista de aplicativo, ou qualquer coisa parecida. A gente está muito acostumado com isso, isso tem se tornado muito mais comum do que era. Mas a verdade é que hoje a gente está falando até em executivos sob demanda. Alguém que é um especialista em uma área da administração e que vai prestar um serviço por um tempo. Essa é a Gig Economy. É algo que vai mudar o cenário da nossa relação contratual, digamos assim, com as empresas, de como nós vamos prestar os nossos serviços profissionais para uma ou mais empresas. A terceira grande tendência diz respeito à qualidade de vida. A pandemia, da forma como eu vejo, ela não acelerou todo esse cenário que a gente vive hoje de tecnologia, de mudança de comportamento, de hábitos, de valores. Ela acelerou um pouquinho, mas se a gente olhar do ponto de vista histórico, muito pouco. Mas a verdade é que ela escancarou algumas coisas. Ela mostrou para todos que algumas coisas que a gente considerava impossíveis ou não viáveis se tornaram uma realidade. Por obrigação, a gente não tinha opção, mas a gente aprendeu que dá para fazer diferente. Com isso, a qualidade de vida ganhou um peso muito maior nas nossas decisões de como nós vamos trabalhar. Nós entendemos que dá para viver bem com menos. Então a gente tem até uma geração que tem muito menos apego a coisas materiais, a ter, a possuir. Dá para viver bem com menos. Nós percebemos isso e nós não queremos voltar atrás. Além disso, nós também vimos que trabalhar em um escritório não é necessariamente e em todos os aspectos melhor. É possível que os escritórios se tornem mais ambientes de coworking, em que você pode ir para participar de uma reunião, ou se você quiser trabalhar um ou mais dias em um outro ambiente, mas esse ambiente ele vai ter que ser muito atraente, ele vai ter que de fato te dar opções ali também ligadas a lazer, à descontração, para que você tenha vontade de ir lá. E o perfil desses escritórios já está mudando e vai mudar bastante. Vai se parecer muito mais um ambiente de coworking, que você não vai ter a tua mesa. Você vai lá, escolhe uma estação de trabalho qualquer e trabalha lá quando você entender que deve. Nós também aprendemos a importância da diversidade em todos os aspectos. Trabalhar com pessoas de idades diferentes, com pessoas de localizações diferentes, que têm gostos, se vestem de um jeito diferente, se comportam de um jeito diferente, e tudo bem. Nós percebemos que essa diversidade ela é muito positiva. Nós abrimos completamente o nosso leque geográfico, o nosso leque de perfis, porque as pessoas hoje têm muito mais liberdade de serem elas mesmas, para que elas possam levar para o ambiente de trabalho o melhor que elas têm a oferecer.
E essa diversidade está nos fazendo bem. Ainda temos muito a avançar nesse campo, mas ela nos faz bem. Se esse conteúdo está te ajudando, está sendo importante para você, aperta esse botão de curtir, para que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo e para que a gente possa continuar produzindo um conteúdo de qualidade. A quarta tendência, a valorização das soft skills. A gente já tem ouvido falar nessas habilidades há muito tempo, mas agora elas vão ganhar um peso ainda maior. Quando a gente fala em soft skills, a gente está falando em habilidades que não podem talvez ser comprovadas por um certificado, por um diploma, mas são aquelas habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida e que a gente pode usar em qualquer ambiente, também no profissional, como por exemplo a criatividade. Vejam que interessante esse artigo, escrito Why Creativity is the Most Important Skill in the World. Ou seja, por que a criatividade é a habilidade mais importante do mundo? Esse artigo está no LinkedIn e é produzido pelo LinkedIn a partir de uma pesquisa que o próprio LinkedIn desenvolveu com executivos do mundo inteiro e também verificando aquele ambiente que é a maior rede profissional. E hoje a habilidade mais importante para um profissional, para um executivo, é a criatividade. Se você fizer essa busca no Google, por que a criatividade é a habilidade mais importante, você vai ver uma série de artigos escritos sobre isso. Todos eles têm algum ponto de vista que mostram por que a criatividade se tornou essa habilidade. Mas além da criatividade, nós também podemos citar a empatia, a inteligência emocional, a bondade, o mindfulness, que é uma prática que tem crescido muito e que nos ajuda muito no nosso foco, a capacidade de se adaptar, nossa integridade, o otimismo, a automotivação, nossa garra, nossa resiliência, todas essas características que nós temos e que nos ajudam a ser as pessoas e a ser os profissionais que nós somos. Em muitos dos artigos que eu leio sobre esse tema, as soft skills, muitos dizem que essas habilidades são tão importantes porque são habilidades que o computador não tem, que a inteligência artificial não tem. E eu questiono isso e eu me pergunto, é verdade que é por isso que elas são tão importantes? Ou elas sempre foram as mais importantes, mas só agora elas têm recebido esse lugar de destaque? Fica aí uma reflexão. A quinta tendência é a flexibilidade. Nós entendemos que um sistema rígido, essa relação rígida entre empresa e funcionário, ela é desnecessária, ela não ajuda, pelo contrário, ela pode atrapalhar. Então a gente entendeu que dá para uma equipe trabalhar de forma assíncrona, em horários diferentes, em momentos diferentes. Alguns vão trabalhar melhor na parte da tarde, indo até de noite, alguns vão trabalhar melhor logo cedo, e não existe nenhum grande problema em que essas equipes trabalhem dessa forma. Também entendemos que é possível trabalhar de forma móvel. Então, você pode trabalhar aqui, o teu colega longe daqui, a centenas, milhares de quilômetros até de distância, e vocês conseguem trabalhar numa boa. A tecnologia para que isso aconteça já amadureceu e a gente consegue trabalhar de forma móvel. Quer continuar trabalhando, passando um mês na praia? Você pode, não tem nenhum problema em que isso seja dessa forma. O modelo de contratação mudou bastante. Hoje tem as mais variadas formas que uma empresa pode se relacionar com um profissional. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. Isso faz parte da flexibilidade. Quem trabalhou comigo nos últimos tempos sabe muito bem que eu sempre priorizei os resultados versus as horas trabalhadas. Então as pessoas na minha equipe sabem que eu nunca iria cobrá-las se elas cumpriram um expediente, se elas trabalharam no horário certo, um determinado número de horas. Eu sempre iria cobrá-las pela sua performance, pelos resultados, por aquilo que elas entregam. O ponto mais difícil dessa relação é que para os líderes é mais difícil acompanhar, porque não basta você ver a pessoa sentada durante o expediente correto na mesa dela, você não vai ver isso. Você precisa encontrar meios de aferir, de mensurar a performance do trabalho da tua equipe. E ao mesmo tempo, você como profissional precisa entregar, porque não há outra métrica que seja vantajosa para você. Não basta você ser pontual, você trabalhar sempre, não faltar por qualquer doença, não basta mais isso. Você precisa entregar porque essa é a única métrica válida. Então isso muda bastante a relação. Nós já temos diversos países no mundo fazendo testes de semanas de trabalho de 4 dias. Por que não?
Qual é o grande problema se em 4 dias as pessoas têm rendido mais do que 5 dias? 4 dias de muita concentração, foco, por que não? Então essa flexibilidade em que a gente encontra novas formas de produzir, de trabalhar, de entregar os resultados, tem nos feito muito bem também. Em contraste com o Taylorismo. Você já ouviu falar de Frederick Taylor? Ele viveu entre 1856 e 1915 e ele é considerado o pai da administração científica, em que a administração é vista como uma ciência. E aí, em 1911, ele lançou o livro, que é a principal obra dele, que é intitulado Os Princípios de Administração Científica. E nesse livro, então, ele dá uma ênfase total na produtividade. Como é que a gente pode melhorar os processos? Como é que a gente pode melhorar a forma de fazer as coisas? Como é que a gente aumenta a produtividade? Isso tem se refletido nas últimas décadas em como é que uma pessoa pode fazer o trabalho que antes era feito por 4 pessoas. E aí a gente chega nesse cenário de muito burnout, de muitas pessoas estressadas porque precisam fazer o trabalho, são cobradas pelo trabalho de mais pessoas. E esse é o ambiente que a gente vem vivendo, mas isso precisa mudar. Imaginem que o Taylor, em certo momento da vida dele, ele criticou fortemente a administração por incentivo e iniciativa. Ou seja, você não podia esperar que um profissional tivesse uma iniciativa e que depois ele fosse, de alguma forma, premiado, ele fosse recompensado por isso. E esse é o oposto do que nós queremos. Nós queremos mais liberdade, nós queremos ser recompensados por aquilo que a gente entrega. Então é um cenário completamente diferente do Taylorismo que precisa chegar ao fim para que a gente viva esse novo momento. E essas são as tendências que estão nos levando a um momento completamente diferente no ambiente do trabalho. Porque o cenário hoje é complicado. Uma pesquisa feita pelo site empregos.com.br mostrou que em 2023, 3 em cada 4 profissionais querem mudar de emprego. 77% das pessoas quer mudar de emprego porque não está satisfeito com o local em que trabalham, com o ambiente em que trabalham. Ao mesmo tempo, nós temos acompanhado as demissões em massa das grandes empresas de tecnologia no mundo. E isso nos preocupa bastante. Mas esses dois cenários, essas duas informações, nos fazem entender que esse modelo está doente. Esse nosso modelo de trabalho que vem de lá de antigamente, ele está doente e a gente precisa reinventar, a gente precisa redefinir a nossa relação com o trabalho. Nós precisamos inovar na forma como nós nos relacionamos com o trabalho. A questão é que nós queremos trabalhar, pelo menos a maior parte das pessoas quer trabalhar. O trabalho em si não é o problema, nós queremos produzir alguma coisa com as nossas mãos, nós queremos fazer parte de uma equipe que está construindo alguma coisa, nós queremos trabalhar. As empresas precisam que nós trabalhemos, senão elas não vão conseguir entregar sua proposta de valor se elas não tiverem os profissionais que façam isso se tornar realidade. Nós precisamos das empresas justamente para que esse valor chegue até nós e, ao mesmo tempo, nós precisamos ter renda para que nós possamos comprar esses produtos e serviços das empresas. Então, se você percebe, é um ciclo que faz sentido. Por que então ele é tão ruim? Porque ele é antigo. Ele servia para outra época, não serve para nós hoje. Então a questão é, como você está se preparando para o futuro do trabalho? Como é que você está se mexendo, como é que você está se transformando para esse ambiente completamente novo que está vindo pela frente? Nesse vídeo, eu falo sobre a importância da inovação e sobre o que ela pode fazer na tua vida pessoal e profissional. Então é isso. Não se esqueça de assinar o canal, dessa forma você pode ficar por dentro desse tema tão importante e acompanhar tudo que a gente lança por aqui. Até a próxima!